crianças! Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a tia Michele. E eu, tio Mike. Hoje, tio Mike, nós vamos falar sobre Moisés. Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Vamos sim, tia Michele. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, que possamos ter uma abençoada semana na paz de Jesus e colocar sempre no dia a dia os ensinamentos aqui aprendidos. Que assim seja. Que assim seja. Tio Mike, você sabe quem foi Moisés? Sim, Moisés era um profeta que tinha a ideia, a missão de trazer um Deus único para todo mundo, para o povo hebreu. Porque eles acreditavam em vários deuses. Tinha o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do trovão. Então eram vários deuses. A ideia dele era unificar todos os deuses, A ideia de um Deus único. Entendi. Mas você disse que Moisés era um profeta. O que é profeta? Bom, profeta é a designação que se dá a toda pessoa que é enviada por Deus para instruir, dirigir e caminhar a humanidade no caminho do bem, caminho certo. Entendi. Fiquem agora com um pequeno vídeo sobre a vida de Moisés. Legal! Você sabe que os anjos estão protegendo você o tempo todo? Anjos também protegeram o bebê Moisés. Os israelitas, o povo de Deus, viveram na terra do Egito durante muito tempo. Faraó, o rei do Egito, tinha medo dos israelitas. Ele temia que eles guerreassem contra o seu povo, os egípcios. E primeiro ele fez os israelitas trabalharem muito, esperando que assim eles não aumentassem muito em número. Mas quanto mais trabalhavam, mais israelitas nasciam. Finalmente, o rei Mau ordenou que os egípcios jogassem no rio todos os meninos israelitas que nascessem. Uma família, porém, encontrou um meio de salvar o seu filhinho. Os familiares o esconderam em casa, mas à medida que ele ia crescendo, foram ficando com medo de que alguém o encontrasse ali, e por isso tiveram uma nova ideia. A mãe do bebê pegou juncos na beirada do rio e fez um cesto, e depois vedou o cesto com piche e betume para que não entrasse água. Então, ela colocou o bebê dentro do cesto e tampou. Depois disso, ela orou a Deus e levou o cesto e o colocou entre os juncos dentro do rio. Miriam, a irmãzinha mais velha, ficou brincando ali perto do rio para cuidar do cestinho. Deus enviou anjos para cuidar do bebê enquanto o cestinho balançava suavemente de um lado para outro na água. Pouco tempo depois, a filha do rei veio ao rio. Ela viu o cestinho na água e pediu que uma das suas servas o buscasse para ela. Imagine como a princesa ficou surpresa ao abrir o cesto e encontrar um bebê ali dentro. Ela teve dó do bebê e decidiu ficar com ele. Então, deu ao bebê o nome de Moisés. Miriam correu até a princesa e disse: Quer que eu chame uma mulher israelita para cuidar do bebê para você? Ah, sim, por favor. Miriam correu o mais depressa que pôde até a sua casa. Ela e a mãe foram rapidamente até onde estava a princesa. Então a princesa pediu que a mãe levasse Moisés para sua casa e cuidasse dele até que ele crescesse e pudesse morar com ela no palácio real. Moisés fora salvo. Dali em diante, os seus familiares não precisavam mais ficar com medo de que os soldados jogassem o menino no rio. Ficaram muito agradecidos a Deus porque ele respondeu às suas orações. Moisés, tio Mike, como a gente viu no vídeo, mostrando que ele foi criado pela filha do faraó. Tempos depois, ele viu um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu. Aquilo doeu tanto nele que ele Tomou as dores. Ele tomou as dores e acabou matando o soldado egípcio para proteger o escravo. Quando o rei ficou sabendo disso, ficou muito furioso. Então Moisés fugiu para o deserto e lá ele viveu como um pastor de ovelhas. Viveu por muito tempo. Certa vez, ele trabalhando no campo, ele viu um arbusto em chamas.
E quando ele chegou perto, ele viu que era um fogo espiritual, não esse fogo que a gente conhece, que queima a fogo gente. físico. Isso mesmo. E nessa chama tinha uma voz. O que isso significa, meninos? E meninas, né? Que Moisés era médium. Ele conseguia falar com os espíritos. E ele recebeu a seguinte missão, que ele deveria voltar lá no faraó e pedir a liberação de todos os escravos hebreus. Ele ficou assim: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou convencer o faraó a libertar a mão de obra dele, né? Isso, porque os escravos eram mão de obra barata, que faziam todo o serviço do rei. Moisés fez o que a voz disse, voltou lá para falar com o faraó e disse que se ele não obedecesse, soltasse os escravos, aconteceriam 10 pragas sobre o Egito. Mas como que ele sabia dessas 10 pragas, tia Michele? Moisés era um grande conhecedor da região, da natureza. E também ele era instruído pelos espíritos, né? Que davam as dicas. Davam as dicas para ele. Então não quer dizer que Moisés fez com que Deus fizesse as pragas. Essas pragas eram coisas naturais, que ele era instruído pelo Espírito, tá chegando tal coisa. Aí ele foi e falou, então ele estava prevendo o que ia acontecer. Exatamente. Todas as pragas eram em decorrência daquela região, influenciadas pelo clima, pela natureza. Não era nada assim, Deus castigou o povo do Egito. Pelo contrário, a gente sabe que Deus não castiga ninguém, não é mesmo? Bom, quais eram as 10 pragas? Sabe dizer, tio Mike? Não, tia Michele. Vamos conhecê-las? Vamos. Primeiro, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue e ninguém conseguia bebê-las. Segunda praga. Um grande número de rãs cobriu toda a região e as casas dos egípcios. Terceira praga. Surgiram mosquitos que atacaram os seres humanos e animais, causando grande destruição. Quarta praga. Apareceram piolhos em todo o Egito. Quinta praga. Matança do gado. Todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram. Sexta praga. Úlceras surgiram no corpo dos homens e dos animais, provocando grande sofrimento. Sétima praga. Tempestades de granizo que acabaram com a colheita, o gado e mataram as pessoas que estavam no campo. Oitava praga. Gafanhotos destruíram as plantações. Nona praga. As trevas cobriram o sol por 3 dias. 10ª praga. Morte dos primogênitos egípcios. Então, tio Mike, Legal. Viu? Interessante. Legal, né? interessante. Essa última praga que falava sobre a morte dos primogênitos. Importante. O que é primogênito? São os primeiros filhos de uma família, né? Vamos pôr assim, né? Exatamente. O filho mais velho. O filho mais velho. Que a gente costuma dizer. Essa última praga, o faraó ficou com medo. Então ele liberou os escravos. Pode levar. Deu a permissão para Moisés levar os hebreus embora. Sabe quantos hebreus que eram mais ou menos, tio Mike? Não, tia Michele. Em torno de 600 mil. Nossa, é muita gente, hein? Muitas pessoas. Então, Maior do que a população toda de Franca. dá umas 2 Francas, quase 2 cidades de Franca, com toda a população. Então, Moisés poderia ter levado o povo hebreu por um caminho mais tranquilo, mais fácil, já que eles receberam a liberdade. Mas ele desconfiou que o faraó
poderia mudar de ideia. A espiritualidade provavelmente intuiu ele e Né? falou, ó, vai dar ruim. O homem lá vai achar ruim, vai vir atrás de vocês. Isso mesmo. Aí o que Moisés pensou? Sabedor da região, conhecedor daquela região. Quem já foi na praia vai saber sobre a maré. Tem épocas que o mar está baixo, tem épocas que a maré está alta. E lá no mar Mediterrâneo, naquela época... Não é diferente. Não foi diferente, né? Moisés sabia que em determinado horário a maré estaria baixa e o povo poderia atravessar o Mar Vermelho. Então quer dizer que não foi Moisés que bateu o cajado e o mar abriu no meio, não. É muito bonito, né, a gente pensar assim, Que tem poderes. que Moisés tinha poderes sobrenaturais. Não. E ele abriu o Mar Vermelho no meio. Seria lindo, né? Mas não foi assim. Simplesmente a maré estava baixa. Esperto, inteligente. Muito esperto. O povo passou, ele avisou, vamos rápido, vamos Mas atravessar. tem tantos minutos para atravessar aqui. Isso. Quando o povo atravessou, os soldados egípcios já vieram e tentaram fazer o mesmo. O que aconteceu? A maré já estava alta e os soldados egípcios que já tentaram atravessar foram levados pela correnteza. Daí então, Moisés conduziu eles pelo deserto, por um caminho mais pedregoso, que seria difícil dos cavalos, das carruagens da irem época atrás, né? irem atrás. Com tudo isso, o povo ficou livre. Só que daí aconteceu uma coisa. Como que estava esse povo escravizado por tanto tempo, tio Mike? Muita revolta, né? Muita revolta, muita raiva. E eles tinham o único prazer, os prazeres da carne, né? Porque o trabalho deles era grátis, né? Eles não recebiam nada em troca do trabalho. Era só comida e só. Então o que eles tinham de prazer eram os prazeres carnais. Exatamente. Aí o que aconteceu? Não é que Moisés liderou os hebreus pelo Mar Vermelho, né? Que os problemas acabaram. Cerca de 600.000 pessoas, com certeza, teve fome, teve sede, começou a ter brigas entre eles, conflitos, nada mais natural, né? Então, Moisés, um dia subiu ao Monte Sinai e recebeu Da espiritualidade os 10 mandamentos, que eram leis gerais que aquele povo precisava. Aquela época precisávamos de leis Mais firmes, mais firmes duras. como aquelas, né? Exatamente. Diretas, leis diretas. Exatamente. Quais eram aquelas leis, Mike? Os 10 mandamentos. Vamos começar? Vamos lá? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não falar o nome de Deus em vão. Lembrar de santificar o dia de sábado. Honrar pai e mãe. Não matar. Não cometer adultério. Não roubar. Não prestar falso testemunho contra o próximo. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar qualquer coisa que seja do próximo. Agora que ouvimos os 10 mandamentos, nós não vamos explicá-los hoje aqui um a um. Nós vamos deixar para a próxima aula, que nós vamos falar de mandamento por mandamento. Legal. Cerca de 1.500 anos depois que Moisés concretizou a sua missão, veio Jesus. E qual foi uma das lições que Jesus disse? Não vim destruir a lei
recebida pelos profetas, mas vim dar andamento, prosseguimento. Jesus, quando veio, não falou que Moisés estava errado. Não, eram as leis que precisavam para ela. Isso. Ele acrescentou às leis de Moisés outras leis. Quais leis, tio Mike? Lei de amor e caridade. Exatamente. Então temos as primeiras leis de Moisés, que foi a primeira revelação, que a tia Michele já falou aqui sobre isso. Se você não viu, lá no nosso canal tem a aula sobre as 3 revelações. Primeira revelação. Moisés com os 10 mandamentos. Segunda revelação. Jesus com lei de amor e caridade. Terceira revelação. O Espiritismo. Que é o Consolador. Consolador prometido. Prometido. Que foi trazido por Allan Kardec. Allan Kardec. Passei na prova? Passou na prova, tio Mike. Você deve ter assistido o vídeo lá no nosso canal. Você está inscrito? Tô, lógico. Você está compartilhando? E vocês estão compartilhando? Eu compartilho. Eu também. Então, tio Mike, foi isso a aula de hoje. Sobre as 10 pragas. Moisés. Os Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É muito interessante. Nessa semana, comecem a pensar nesses 10 mandamentos. Sabe o que acontecia comigo quando eu era criança, tio Mike? Não. Eu pensava assim, nossa, eu sou perfeita, porque eu ia pelos 10 mandamentos de Moisés. Eu não roubo ninguém, eu não fico cobiçando nada alheio. Nunca matei ninguém. Eu respeito meu pai e minha mãe. Amava a Deus. Amava a Deus, eu rezava bonitinho. Quer dizer, tá tudo certo, né? Mas será que é só isso que a gente precisa fazer? Segundo a segunda revelação, falta muito. Falta muita coisa. A primeira revelação tá ok, mas tem a segunda e a terceira revelação. Então a gente está sempre numa evolução constante, não é mesmo? Oração, tia Michele? Oração. Ó, hoje tem a Mel aqui com a gente de novo, ó. Fala, oi, Mel. Você compartilha os vídeos? Ainda não tem como, né? Tio Mike, faz a nossa oração? Faço sim. Então vamos fechar os nossos olhinhos, abrandar nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos cerca, que possamos nessa semana, como a tia Michele falou, termos uma boa semana, que não nos falte o alimento e que Deus possa ajudar a nos guiar no caminho certo e que possamos fazer com que a lei de amor e caridade seja o nosso guia no dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, crianças! Tchau, crianças!